Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos no canal Negócios TI Direito. Eu sou Regis Bronzatti, advogado, mestre em ciência da computação, consultor em contratos de tecnologia e um exímio negociador de tecnologia, ou seja, ajudo muitas organizações a usarem, comprarem tecnologia de uma maneira que elas não se tornem refém da sua própria compra. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem meu e-mail no podcast, regis@guiar.adv.br, Regis com E, não esqueçam. E hoje eu vou fazer um podcast um pouquinho diferente do que eu tenho feito nos últimos tempos, que é falar de LGPD. Hoje eu quero falar, não sei se de futuro ou de presente, né? Afinal de contas, a pandemia da Covid-19 está em pleno vigor. Estamos em maio de 2020 e eu tenho dito para alguns amigos que 2020 se tornou uma antecipação do ano de 2050. E eu quero explicar o porquê disso. Basicamente, publiquei um artigo no LinkedIn que vocês podem acessar no meu perfil, onde o título é O Tempo de Mudar está Passando. E a provocação que eu fiz nesse artigo, que eu queria retratar aqui nesse bate-papo com vocês, será que a gente acelerou 30 anos em 3 meses? Será que realmente 2050 foi antecipado? Será que realmente a Covid vai mudar como a gente realmente vive e trabalha? Então, assim, é um podcast cheio de perguntas, com poucas respostas, porque eu não quero me atrever a dar algumas respostas, apesar de que eu gostaria, mas eu quero ser mais provocativo nesse podcast com vocês. Porque, basicamente, os reflexos dessa pandemia, eles têm muito ar de semelhança com as possíveis consequências de um novo mundo em 2050. Por que eu faço essa provocação? Porque basicamente toda essa transformação que a gente está falando, disrupção tecnológica, transformação do modelo de negócios, isso já vinha acontecendo. A Covid, essa crise com o coronavírus, ela antecipou isso de forma muito clara. E aquela piadinha de que foi o coronavírus que fez a transformação digital, ela é real. As empresas elas vêm num crescimento orgânico vegetativo, enquanto tudo estiver bem, a mudança dificilmente acontece nas organizações. E isso a gente vê no dia a dia em todas elas. Então, apesar de eu ser um consultor que chama muito atenção para o conservador, a falta de inovação, a falta de ação das grandes organizações ou sei lá, qualquer organização de qualquer porte, o quanto as organizações são acomodadas dentro do seu modelo de negócio, já que são vencedores e não se preocupam com o futuro. Na verdade, elas comem e pastam aquilo que o mercado entrega no mês, na semana, e é um espelho do Brasil que praticamente não tem plano, né? Então são poucas organizações que enxergam um plano de 6 meses, um ano, que 5 anos. Elas vegetam e orbitam de acordo com o mercado que elas mesmas determinam, pouco elas olham para frente, né? Então aqui eu quero fazer algumas provocações, uma série de perguntas, sem a pretensão de ter uma resposta precisa, porque as respostas elas são aqui de foro íntimo e pertencem a cada um de vocês que estiver escutando essas provocações. E provavelmente em 2050 todas as provocações que eu estou fazendo aqui vão ser ridicularizadas, mas para o momento elas são extremamente pertinentes. E a primeira que eu faço é: telemedicina vai ser uma prática normal a partir de 2021 ou o corporativismo médico ainda vai impedir? Assinatura eletrônica em contratos digitais vão ter mais adesão do que fazê-lo presencialmente no papel com firma reconhecida em cartórios? Será que as entrevistas de candidatos a uma vaga de trabalho vão poder ser feitas de forma remota? Talvez executadas por um bot ao invés de um ser humano? Será que o agendamento de espaços compartilhados, como por exemplo uma sala de reunião, pode ser feito através de um aplicativo ou a gente vai precisar ainda de uma secretária para controlar esses espaços físicos? O nosso quarto ou a sala de estar vai se tornar a nossa nova sala de aprendizado?
Os eventos, eles terão mais público no ambiente virtual ou no ambiente presencial? Os drones ou robôs, eles vão poder efetivamente realizar uma entrega de fast food na sua casa? Será que amor, sexo e solidão vão ser tratados através de robôs estilizados como humanos, baseado em inteligência artificial? Será que as nossas liberdades individuais serão mais restritivas através do aumento do controle de dados de geolocalização das pessoas? Será que as organizações vão conseguir capturar mais clientes através de vendedores humanos ou explorando insights de informações espalhadas nas redes sociais ou aprimorando suas técnicas de marketing digital? Será que o nosso prontuário médico eletrônico ele poderá ser portado ou capturado a partir de um chip embaixo da nossa pele? Será que o home office vai se tornar um padrão? Será que você vai poder trabalhar em home office para várias organizações ou somente para uma? Ou será que os seres humanos apenas serão considerados produtivos trabalhando das 8 às 18 para um único contratante? Será que aqueles deslocamentos e horas perdidas no trânsito finalmente serão substituídas de forma mais produtiva através de reuniões online e treinamentos virtuais a partir da nossa casa? Será que o meu cadastro num site de comércio eletrônico finalmente vai poder ser portado para qualquer outro comércio eletrônico sem que eu necessite refazer um novo registro? Será que as visitas a clientes ou fornecedores, ou até um agendamento a uma consulta médica presencial, poderá ter entrada automatizada no ambiente físico através de porta automática, baseada num agendamento prévio, com data, hora e identificação biométrica, sem recepcionista? Será que o carro elétrico, enfim, talvez autônomo, vai substituir os automóveis movidos a combustão? Será que os shoppings serão espaços de divertimento ou de trabalho? Será que eles ainda serão espaços de compra? Cláusulas em alguns tipos de contrato poderão ser geridas através de processos robóticos, os tais RPA, e se tornarem efetivamente contratos inteligentes ou os chamados smart contracts? Será que o meu tênis vai enviar dados dos meus passos para o meu fisioterapeuta ou preparador físico para avaliação semanal de performance? Será que a gente vai conseguir reduzir a velocidade do encurtamento e desgaste dos nossos telômeros como fórmula da vida eterna? Será que as impressoras 3D vão conseguir resolver o problema habitacional em populações de baixa renda? Será que as empresas vão ter coragem para criar novos cargos como evangelista digital, analista de machine learning, detetive de dados, curador de jornada de realidade aumentada, content creators, entre outros? Será que as compras em supermercado ou lojas de conveniência ainda terão pessoas, seres humanos nos caixas? Será que a minha carteira de identidade, de motorista, documento de licenciamento de um veículo, a escritura pública da minha casa, para possuírem fé pública, ainda devem estar fixados num papel, de forma física? Será que a vigilância ou controle de criminosos vão ser realizados através de sentenças digitais, com a implantação de um biochip no criminoso, com punição imediata, como o controle remoto das pernas ou dos braços dele, em caso de um ato ilegal ou de reincidência? Será que as organizações que não colaborarem para o bem comum deverão ser ranqueadas e colocadas em aplicativos, sendo expostas para que seus públicos consumidores evitem a compra dos seus produtos e serviços? Será que os órgãos públicos ainda vão solicitar o meu documento de identidade
para provar que eu sou eu mesmo quando os dados da minha carteira de identidade estão dentro do banco de dados do órgão público? Será que os calçados descartáveis serão impressos dentro das nossas residências antes da gente sair para o trabalho? Vocês já pararam para pensar quantas organizações vão passar pelo processo de seleção natural, como dito pelo Charles Darwin, e que vão desaparecer, levando os seus colaboradores ao fundo do poço por não perceberem todos esses movimentos transformacionais? Como seres humanos, será que a gente vai ser melhor ou pior em relação até ao nosso planeta no mundo pós-pandemia de 2020? Talvez uma das grandes coincidências de todas essas provocações que eu estou fazendo aqui seja o fato que, de forma de quase unânime, em todos os exemplos, em todos os processos de negócio, o ser humano é totalmente dispensável no futuro. Já pararam para pensar nisso? Vejam como essa pandemia nos torna um ser humano menos humano. Talvez seja a melhor forma de expressão. A gente caminha na rua e, ao ver um ser humano, se afasta dele agora. Será que tem alguma coincidência de eu querer menos contato com seres humanos através de processos de negócio? E esse questionamento ele é muito bem refletido no livro Sapiens, do historiador Yuval Harari, que nos convence, né, que apesar de tantas evoluções ao longo de milhares de anos, o Homo sapiens de humano tem muito pouca coisa. E nessa esteira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em maio de 2019, ela já publicou um documento oficial que diz e aborda de forma frontal e nem um pouco subliminar as consequências dessas perguntas todas que eu fiz para vocês. Sabe exatamente o que eles dizem num dos trechos desse documento? Eu vou parafrasear aqui a OCDE. Os governos devem tomar medidas, inclusive por meio do diálogo social, para garantir uma transição justa para trabalhadores de como a inteligência artificial é implantada através de programas de treinamento ao longo da vida profissional, suporte para os afetados pelo deslocamento e acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho. Para bons entendedores entenderão. Não é teoria ou retórica esta expressão que eu acabei de ler para vocês. É a recomendação dos países ricos para os seus associados. O mais engraçado é que poucos se interessam em aprofundar com uma avaliação desprovida de sentimento ou opinião. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem estiver em 2020 enxergando todas essas oportunidades que eu listei para vocês, vai ser o líder nas próximas décadas nos seus mercados de atuação. Basta ver o que está acontecendo em plena pandemia. Enquanto uns choram, estão no vale da decepção, desilusão, mágoa e tristeza, digo para vocês, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão criando muitas oportunidades, novos negócios, novos trabalhos, novas experiências e aprendendo com a pandemia para quando ela acabar saírem mais forte. Talvez 2020 a gente tenha antecipado as consequências de 2050. Por quê? Porque em 2050 o ser humano ele não será necessário na maioria dos processos de negócio, tudo será automatizado. Então, de que lado a gente quer estar em 2050? Ou será em 2020? A antecipação desse cenário que não é tão caótico assim. Basta entender um pouquinho de tecnologia, computação e processo de negócio para concordar comigo e enxergar essas oportunidades. Gente, o tempo de mudar está passando. Aproveitem. Eu sou Regis Bronzatti, advogado, mestre em ciência da computação, consultor em contratos de tecnologia e um profundo conhecedor dessa disrupção tecnológica. Então, até o próximo podcast. Sucesso para todos nós.